Amém, 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 amém. Agora eu vou pegar o microfone. Ok, amém, amém. Não me peça muitas coisas de uma vez só. Uau, vocês cresceram. Uau! Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Uau. Eu sei que vocês têm orado muito, né? Vocês trabalharam muito, foram fiéis. E Deus tem abençoado e recompensado tudo que vocês têm feito. Isso é incrível. É incrível. Então, realmente é maravilhoso ter esse privilégio de estar aqui hoje com vocês e para compartilhar e servir. Nós estamos aqui para servir. O grande trabalho que Deus tem estabelecido, a sua casa aqui, nesse lugar especial. É um lugar muito especial no coração de Deus. E eu entendo também que nós estamos ouvindo aqui música gospel, né? Uau, essa música... Acabamos de ter esse coral, gospel choir, né? Eu perguntei ao Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe em luz a ter esse gospel choir aqui, cantando? E eu senti que o Espírito Santo mostrou claramente que Ele quer que eu fale sobre liberdade, porque o centro do música gospel é a mensagem de liberdade, bem no centro. Bem no centro. Então vamos orar aqui. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Que o Senhor fale através de mim, me use, Senhor. Nós queremos ouvir Jesus. Em nome do Senhor, nós pedimos, ora, amém. Então a pergunta veio quando eu estava preparando. Como é que a música gospel se desenvolveu? E qual é o propósito que serviu? Isso é uma boa pergunta, porque música gospel continua. Pessoas ainda estão usando o gospel music, música gospel. Ainda está lá nos tops de pesquisas. Pessoas ainda estão cantando, mas às vezes a gente esquece o que realmente representa. É muito mais do que entretenimento. Tem uma mensagem por dentro disso, que Deus está querendo ser proclamado. Então, como é que a música gospel se desenvolveu? Se desenvolveu nos Estados Unidos durante um tempo muito difícil na nossa história. O povo escravizado da África, aqueles que parecem comigo, o povo escravizado. Eles cantavam música gospel para expressar sofrimento, para expressar a dor, mas também para expressar mais do que qualquer outra coisa. A esperança que um dia, eles seriam libertos. E anos depois, a música gospel continua a reconhecer, que a liberdade das cadeias está no coração de Deus. Essa é a palavra poderosa que vem do coração da música gospel. Eu não sei desse coral de gospel aqui, mas tem uma música gospel que é muito popular no mundo. E o título dessa música é Eu Estou Livre. É o título da música. Toda hora estão cantando. Escuta as letras dessa música. Estou livre. Glória a Deus, estou livre.
Não sou mais preso. Não tenho mais correntes me prendendo. Minha alma está descansando. É uma bênção. Louve a Deus. Aleluia. Estou livre. Aleluia. Eu vou te contar uma história. Eu gosto de contar histórias. Estou olhando minha esposa porque ela é minha professora, sabe? Ela me mantém no caminho certo. Então, estou olhando para ela, pedindo permissão aqui. Mas eu estava numa viagem missionária. Eu já viajei por todo o mundo, por muitos países. Mas nessa viagem foi muito diferente, único. Eu estava na Alemanha, eu acho. Eu estava com mais ou menos 5 de nós. E a gente estava passando em Gana. A gente estava indo de comunidade em comunidade. Demorou mais ou menos 1 hora para chegar a uma certa vila, lá no coração de Gana, na África. E nós achamos lugar, e lá tinha um lugarzinho para a gente ficar. E a gente estava se preparando para pregar o evangelho naquela comunidade. E quando a gente acordou de manhã, alguém tinha vindo daquela comunidade para falar conosco. O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui na nossa comunidade? Eu vim aqui porque a gente queria falar com vocês sobre uma palavra que vai trazer esperança. E a pessoa disse: você não pode fazer isso a não ser que você receba permissão do nosso líder. Se você quiser, você pode vir e conhecê-lo. Então nós fomos para aquele lugar onde o chefe do líder reúne com as pessoas. E a gente entrou numa casinha, e a gente entrou, e eu sentei num banquinho, um banquinho pequeno. O chefe chegou e sentou no banco grande. Então ele olhava para baixo para mim. E ele falou através de um tradutor. E o tradutor falou assim: sim, o que você quer fazer na nossa comunidade? E eu estava orando, não sei o que falar. Eu nunca fui perguntado essa pergunta antes. Nunca fizeram essa pergunta para mim antes. O que eu vou falar, o que eu vou falar? Mas tem um versículo na Bíblia que diz: quando você está numa situação assim, quando pessoas te trazem diante dos líderes, não se preocupe com o que você vai falar, que Deus vai te dar as palavras para falar. Então eu abri a minha boca e eu falei: chefe, muitos anos atrás, os meus antepassados vieram de algum lugar por aqui. E ele sabia que isso era verdade. Ele sabia. E eles foram tirados desse continente por homens que eram maus. Nós fomos separados das nossas famílias, das nossas casas, fomos tirados dessa terra. E eles nos levaram para uma terra de pessoas que a gente não conhecia, que não sabíamos a língua que eles falavam, e os costumes que a gente não entendia. E os deuses que a gente também não conhecia. Agora escute para mim, muito perto. O que eu estou falando não justifica a escravidão. Mas Deus usa coisas más para trazer a sua graça.
E eu falei, enquanto a gente estava sofrendo como um povo daquela nação, nós começamos a aprender sobre esse Deus. E que esse Deus nos amava. E esse Deus tinha um plano, um propósito para nossas vidas. Que era além daquilo que a gente estava experimentando aqui nesse lugar. E nós começamos a clamar no nome desse Deus. E daquele chamado veio o evangelho, o gospel, a música gospel. Saiu daquilo, essa música gospel. A Bíblia diz claramente, clame a mim. A Bíblia diz isso. E fala assim, e eu te ouvirei. E eu vou te responder. Amém? Vou te responder. Deus respondeu aquele pedido. E libertou uma geração, nos levantou, nos ensinou. E nós chamamos ele de pai. E ele nos chamou de filhos. Aí eu sentei no meu banquinho. Eu falei, chefe, eu vim como um filho dessa terra para lhe falar sobre Jesus, que te liberta. Nós tivemos uma reunião poderosa. E ele foi salvo, graças a Deus. Liberdade. Nós vamos falar sobre liberdade. A pergunta que eu quero fazer agora, do que Jesus nos libertou? Porque a Bíblia sabe que todos nós temos uma coisa que nós precisamos ser libertos. Mesmo que a gente tenha histórias diferentes, culturas diferentes, experiências de vida diferentes, mas nós todos temos uma coisa em comum, que nós precisamos ser libertos daquilo. E eu quero falar sobre isso hoje. A primeira coisa, nós todos precisamos ser libertos do pecado. O pecado que está enraizado na natureza humana. Está enraizado na natureza humana. Não importa de onde você estiver, de onde você vem, que língua que você fala, não importa o país que você estiver em. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E essa é a primeira coisa que todos precisamos ser libertos. O pecado é parte, muitas vezes, do nosso DNA, faz parte do nosso DNA. Nós nascemos com pecado. Você não pode escapar. Isso faz uma parte que nós herdemos do Adão e da Eva, dos primeiros pais. Mas o que nós aprendemos na Bíblia? É que liberdade não é liberdade até que formos libertos do pecado. É isso que a Bíblia ensina. Liberdade não é liberdade até formos libertos dessa natureza pecaminosa. Não importa quão rico você é, não importa qual é o seu status na vida, não importa o seu título que você tiver na sua vida, até o Filho de Deus te libertar, você não está livre. Você precisa crer nisso. Senão você vai estar correndo atrás de coisas a vida toda, procurando uma coisa que você nunca vai conseguir receber. Além de Cristo, a parte de Cristo. Vamos olhar aqui que Romanos, capítulo 6, versículo 22 diz.
You have been set free from sin and have become slaves of God. The benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto de que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 22 a 23. Tá vendo que isso aí eram as palavras daquela música que nós cantamos? Eu sou livre. Eu não sou mais preso. Qual era a fonte daquela liberdade? Era fé em Jesus. É fé. Porque a única forma, o único jeito de a gente receber liberdade é através de Jesus. É através da fé de Jesus. A Bíblia tem essas palavras maravilhosas. A Bíblia diz isso. Então, se qualquer pessoa estiver em Cristo, não está aqui nas notas, não está aqui na. Se alguém estiver em Cristo, se torna uma nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram. Todas as coisas velhas já se passaram. E todas as coisas se fizeram novo, se fez novo. Eu sou livre do pecado. Esse é o coração do Evangelho. Lembre disso. Vamos olhar para a segunda parte, número 2. Antes da gente ir para o número 2, eu quero só adicionar mais uma coisa extra aqui. Esse outro versículo aqui. A liberdade em Cristo não é a permissão de fazer o que a gente quiser. Não é que agora eu vou sair e fazer o que eu quiser. Mas liberdade em Cristo é a habilidade de fazer o que eu devia fazer. Amém? Eu posso louvar a Deus. Eu posso adorar a Deus agora. Eu posso ler a Bíblia com alegria. Aleluia. Isso que é liberdade. Isso que é liberdade. E a segunda coisa de que nós todos temos que ser libertos é a liberdade de tradições humanas e leis humanas. Sabe, já viajei para muitos países, mais ou menos 40 países diferentes. Já fui lá para as montanhas de Himalaia. Já fui lá na Índia, lá no Congo, já fui em muitos lugares, já fui na Europa, nas grandes catedrais. Mas uma coisa que a gente percebe é que em todo lugar as pessoas acreditam em alguma coisa, tem religião em todo lugar. Todo lugar. Raramente você vê alguém crer em nada. Mas eu quero dizer hoje, lembrá-lo hoje, que tem uma grande diferença entre religião e cristianismo. Tem uma grande diferença entre religião e cristianismo. Cristianismo não é uma religião. Religião é o homem tentando se levar a Deus. Isso que é a religião. É o homem, o trabalho do homem, o bom agir do homem, boas obras. Por isso que na religião tem muitos rituais, tradicionalismo, tradições. São leis humanas e tradições humanas. Religião é o homem confiando na sua própria boas obras. Mas cristianismo
is Christ bringing É us. Cristo trazendo a gente para Deus. 私たちを神様に導いてくださる、そういうことです。 On the basis of Na base daquilo que Cristo fez por nós. 私たちにしてくださったことによります。 and what he did E o que Ele fez por nós na cruz. 十字架において私たちのためにしてくださったことにより what he did on the O que Ele fez na cruz, quando Ele morreu por nós. のためにキリストの上で死んでくださったこと。 what he did E o que Ele fez quando Ele experimentou o pecado por nós. no religion compares to this. Nada se compara a isso. Nada. Você não consegue achar isso em outro lugar. Que o Criador, Deus Criador, se tornou nós 神様が私たちのうちに入ってくださいました。 e levou nosso pecado sobre Ele くださいました。 and was punished for e foi punido por nós. 罰を受けてくれました。 Não tem outro lugar que acha isso. That's why Christians Por isso que o cristianismo sit on a é centralizado numa pessoa, 人にある人物に中心があるんです。 not man-made não em tradições humanas, 伝統ではありません。 man-made rules. não em regras humanas. That's why when you come to this Por isso que quando você vem para essa igreja, você vai ouvir Jesus, Jesus, você vai ouvir Jesus, você vai ouvir Jesus. Aleluia. Você vai ouvir Jesus. let's go to the third point. Vamos para o terceiro ponto aqui, olha. What has Jesus? What Que- has Jesus done for what he needs to say? Daquilo, do que Jesus tem nos libertado, tem nos libertado. Em The elemental spiritual forces of the world. まあGálatas, capítulo 4, versículo 3, fala sobre ele nos libertando das forças espirituais do mundo. We're living their life itself A vida is made up of two different é feita de duas realidades diferentes. 2つの領域があります。 life consists A vida consiste de uma realidade terrena e uma realidade espiritual. まあ現実と霊的な現実があります。 and every day E todos os dias, essas duas realidades estão sempre interagindo, se encontrando. I believe that what's fueling Eu acho que o que está fazendo muito conflito acontecendo ao redor do mundo 戦いは is the conflict of é o conflito das duas realidades, do espiritual e do terreno. その原因の多くはその地上の領域とその霊的な領域のぶつかり合いです and some of the irrational things E algumas das coisas irracionais que estão acontecendo ao redor do mundo hoje é por causa dessa interação das duas realidades. 地上の領域がぶつかり合っているんです。 and through our E através da nossa victims そして e pelas nossas vidas nós temos se tornado, nós somos vitimizados por essas influências, os frutos dessas influências, that was always que está sempre querendo nos levar para longe de Deus, longe da palavra de Deus. 引き離そうとするその霊的な力があります。 is the roots of É a raiz de tantos vícios e hábitos e 悪い習慣や中毒の原因 e vícios. and it's what drives E é o que leva a loucura que tem no mundo hoje. ようなことがその原因にもなります。 it is a spiritual influence É uma influência espiritual que quer nos levar longe de Deus, que quer nos tirar その御言葉から引き離す、神様から引き離そうとする da vontade de Deus. A Efésios capítulo 6, versículo 12 diz. 12 Ephesians 6:12 says, for we are not Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desses mundos de trevas, の支配たち、 against mighty contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 地上にいる諸々の悪霊に対するものです。 and none of us E nenhum de nós temos o poder e a força em nós mesmos de
de vencer essas influências. から解放される力は私たちには誰一人持っていません。 Some of the insanity that Um pouco dessa loucura que a gente está vendo no dia hoje em dia são algumas das leis que estão sendo passadas hoje, agora mesmo. 法律が今作られています。 is being driven by Está sendo levado para frente através desses poderes, dessas autoridades, esses poderes no mundo espiritual. 世界の悪霊が原因となっています。 and this is what E é isso que, this is the freedom that Jesus essa é a liberdade que Jesus veio nos dar, liberdade dessas forças. をもたらすためにイエス様は私たちに自由を Veio para nos dar liberdade desses poderes espirituais. Se não fosse por Jesus, a vida na Terra seria o inferno na Terra. Você está entendendo? A gente acha que está ruim agora? Sem Jesus, seria 100 vezes pior. we cannot set ourselves Nós não podemos from that nos libertar daquela influência. Hebreus capítulo 2, versículo 14. it says that these are powerful words Essas são palavras poderosas, because God's children are porque, beings made of flesh and blood. visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. ヘブルの2の14こう書いてあります。そういうわけで、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つもの、すなわち悪魔をご自分の死によって殺す。 O céu tinha que invadir o inferno para tomar de volta as chaves da morte do inferno. 地獄まで行って、その天への鍵を取り戻すことが必要でした。 And the plan of E o God plano de Deus era esse. Eu vou ir lá para a raiz de toda essa loucura, de toda a destruição, vou na raiz de tudo isso. この破壊の元々の原因であるその元の原因のところを E eu vou and I'm going to send my son. enviar o meu filho, que vai morrer. の一人分を送って彼は死に And he's going to be sent down to the lowest part. E ele vai ser enviado para os lugares mais profundos da terra. まで下って And he's going to pay the price. E ele vai pagar o preço dos nossos pecados. He's going to pay the price. Ele vai pagar o preço, くださいます Because sin porque o is a pecado debt that é we uma owe. morte que nós devemos. 私たちの It's a debt that we owe. É uma And only the Son of God, only the Son of dívida que nós devemos. E só o Filho de Deus poderia pagar essa dívida por nós. 支払うことができるのです。 only the Son of God. Somente o Filho de Deus pode pagar essa dívida. 払うことができるのです。 And after he paid that, E depois que ele pagou essa dívida, he rose up. ele se ressuscitou. 復活しました。 Aleluia. Justified by the Spirit. Justificado pelo Espírito do Deus その vivo. 霊によって義とされました。 Colossians said he spoiled. Em Colossenses diz, ele estragou os principados e potestades 悪の霊で打ち勝ちました。 And he took back the e tomou de volta as chaves of hell and death. do inferno e da morte. Estou livre, No longer bound. não estou mais preso. Eu estou livre. Sou livre. Sou livre. You have to hear this verse. Você tem que ouvir esse versículo. この聖句を聞いてください。 You see, Satan has Você power. vê que o diabo tem o poder People into para self-destructing levar as pessoas para uma vida, estilo de vida que é autodestrutivo. や態度へと導く力があります Christ is greater. Mas Cristo tem nos dado o poder para nos libertar, nos dar liberdade. The Bible says in 1 John chapter 4, E a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, you are from God, little children, vocês são de filhinhos, vocês são de Deus and we have overcome them. e os venceram. Os venceram.
You know why this is important? Sabe por que isso é importante? Because the warfare, Porque the spiritual a batalha espiritual warfare today no is mundo becoming hoje more está se intense. tornando mais この世の intenso. 中の霊的な戦いがもっともっと激しくなってきています。 Everywhere you go, you can Aonde feel você the for, você pode sentir a intensidade da guerra espiritual. どれだけ激しいか感じるこ Pode とができます。 sentir isso. people are becoming more As pessoas estão se tornando mais ね、もっと agnósticos. People are becoming more demonized. Pessoas estão ficando mais 影響 endemoniadas. されています。 People are becoming more Pessoas estão ficando mais rebeldes contra 正しいことに対 o して反 certo. 発するようになってきています。 people are becoming more E pessoas estão ficando mais proativos em fazer o que é errado. 行動をより一生懸命やっています。 and you feel E você the spiritual sente esse conflito espiritual aumentando, ficando mais forte. 本当にも激しくなっています。 E a gente precisa ser lembrado todos os dias nós precisamos ser lembrados. Todos os dias daquilo que a palavra diz. 聖書にどう書いてあるかリマインドされる必要があります。 Que eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Toda vez que você sente a pressão, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. もうそういうプレッシャーを感じるときに言いましょう。 Quando você sente a pressão, você diz, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. A Bíblia diz que nós temos vencido, porque maior aquele 偉大な方が que está em mim うちにいる方 do que aquele que está no mundo, do que aquele que está no mundo, do que aquele que está no mundo. I'm going to say this to you, brother. Eu vou falar isso para vocês, meus irmãos e irmãs. ということに聞いてください。 Wherever you are, Aonde você estiver, wherever you go, aonde você for, may God be. faça Deus grande. 大きくしてください。 We don't serve a little God. Nós não servimos um Deus pequeno. 使えているのではありません。 May God be. Faz Deus grande. Faz Deus grande. The Bible says, A Bíblia diz, deixa a sua luz brilhar. 光を輝いてください。 Deixa a sua luz brilhar, people see your good para que as pessoas vejam suas boas obras and give glory. e dê 栄 glória 光を期すように。 a Deus. Don't bear witness to Não, a small God. もう小não さな神様の pense num Deus pequeno. どこに行っても Bear witness of a big, great. 大きい Mostre um Deus grande para as pessoas. Great is he who's in Maior é aquele que está em você あなたのうちにいるものは偉大です。 you than he that's in the do que aquele que está no いる mundo. ものよりも偉大です。 Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. So what are we saying? Então o que nós estamos falando? What are we saying? O que a gente está falando com tudo isso? 何を言おうとしてるでしょうか。 What do we mean? O que nós queremos dizer quando a gente está falando sobre tudo isso? これをお話を That through the Spirit of Que Christ, através do Espírito de Deus, nós fomos libertos. Nós somos libertos para a santidade. 清く生きるために自由にされました。 no matter what's going on, Não importa o que está acontecendo ao redor de nós. Eu estou livre para ser 生 santo. きる自 Eu 由 sou livre. what's going on, Não importa o que está acontecendo. Tenho a liberdade para viver uma vida 清く santa. 生きる自由が与えられています。 I'm free to Eu estou livre para experimentar a vida eterna. 命を経験する自由があります。 I'm free. Eu tenho vida eterna dentro de mim. 永遠の命があります。 I don't care about Eu não importa o que 死ぬことは気にしない。 absent from the body. It's to be present with the Lord. eu não me importo de morrer, porque a Bíblia fala que sair do corpo é estar junto com Deus. Eu estou livre para fazer parte da família mais feliz do mundo. 幸せな家族の一員になるために自由なのです。 Amém. Glória a Deus. Não tem outra liberdade, família igual essa aqui. Não tem outra família melhor ありません。 do que essa família, assim. ありません。 Part of this family. Eu amo fazer parte dessa família. Eu estou livre para fazer parte dessa família, glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. And I'm free. Eu estou livre para Not a worldly inheritance. でこの世のgozar dessa herança espiritual, não
não do mundo. Mas nós recebemos uma herança 資産を受け継ぎました。 that will last forever. que vai durar a eternidade. Eternidade por mais eternidade. E finalmente, eu sou livre para gozar de Jesus, aproveitar Jesus agora 楽しむことができます。 e para sempre, e para 永遠にイエス sempre, 様を楽しむことができます。 And forever. e para sempre, para 永遠にで sempre. す。 When we've been there 10,000 years. Quando a gente está lá há 10.000 anos, a gente ainda vai ser o começo. それが始まりに過ぎません。 もう Mas vai ter só começado o tempo. Eu vou pedir para o tecladista subir や aqui. ってくれますか。 I'm not here just because Não estou aqui só I'm trying to just porque estou tentando もう私が agitar as coisas. 起こそうと思ってここに来たのではありません。 living very terrible times. 私たち Nós estamos は vivendo um tempo muito horrível. Nos últimos dias, I believe we're that generation eu creio que nós somos aquela geração その世代だと信じていま that's す。 being called. que está sendo chamado para se preparar para a segunda vinda de Jesus. の準備をするために私たちは召されていると私は信じています。 And I believe this, brother, E eu creio isso, meus irmãos, 私はこう信じます。 that the worst of times, que os piores tempos, times will be the best of times for them. os piores tempos vão ser os melhores dos tempos para a igreja. 教会にとっては最高の時代になります。 The worst of times Os will be the piores best momentos vai ser os melhores momentos para a 教 igreja. 会にとっては最高の時代なのです。 People are looking for As pessoas estão procurando 求 respostas. めています。 people are living hope. Pessoas estão vivendo vidas sem esperança. 人生を生きています。 Where to turn. Pessoas não sabem para onde ど virar, こに向かえばいいかわからない。 They don't even know where to go. não sabem para onde ir. 人生を求めるのにどこを向いていいかわから The ない。 only ones that have the Os únicos que têm a resposta, who knows the one. que conhecem aquele que diz que sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus disse, eu sou a vida. Nos piores momentos, vai ser os melhores momentos para a igreja de Jesus Cristo. You gospel singers, Vocês que cantam gospel music, sing. quando vocês The cantam, anointing of the Lord. deixe que a unção do Senhor flui na sua vida, que o poder da liberdade sair de você And open up prison e abrir portões das prisões this free. e libertar os cativos, porque o Espírito do Senhor está sobre você. I'm going to pray right now. Eu vou orar agora, Because some of you need to be porque set alguns de vocês precisam ser libertos. free. Who can set us free? E o único que pode nos libertar é Jesus. House. Essa é a casa dele. ここはイエス様の家です。 This is his house. Essa é a casa dele. É a casa dele. And in his house, E na casa イエ dele ス様の家に there is freedom. tem liberdade. In his house. Na casa dele 自由があります。 tem liberdade. If you need E freedom, se você precisa de liberdade hoje, de manhã, seja o que for, the power o poder que ele tem will set you free. vai te libertar. 解放します。 I want someone just Eu quero que alguém nos lidere numa música. Nós vamos cantar uma música e depois eu vou orar. come up to the altar, if that's okay, pastors. 賛美をしましょう。で、その間に、前に人々を招きたいと思います。どうぞ前に来てください。 If that's you, you need freedom today. その If 自 you 由 need freedom 解 today, 放が必要だと You 自 freedom, 自由が you 必要だという人は前に来てください。 just come right up right now. この前に来てください。 The great liberator is here. その解放してくださる方がここに The います。 great liberator is here. その、最高の解放者がここにいます。 「
Jesus, thank you. イエス様、ありがとうご Jesus, ざいます obrigado. Coming to us this morning. Obrigado por vir 今 a 私 nós たちのと hoje. ころに来てくださ There's り no 感謝 one します like you in all the Não há earth. ninguém igual a 地 ti, 上にあな Senhor, たのような toda a 方は terra. い You ません。 gave your O Senhor life veio so nos that we dar might be sua free. vida para que possamos ser 私たちに livres. 捧げてくださり、私はそれによって自由を得られました。 Obrigado, イエス様、 Jesus. ありがとうございます。 Thank you for the freedom that we Obrigado have pela in you. liberdade que あな nós たによっ temos て em 得られ Ti, た自由に感 Senhor. 謝します。 We welcome you to Nós, come nós into te our convidamos a あなたを vir, a entrar no 私 nosso たちの心の coração. 中に迎え入れ Come ます into。our hearts Entre no today. nosso 私た coração ちの hoje, 心に Senhor. 入ってくだ Let さ your い。 freedom fill Que a sua every liberdade part of my venha life. どうか encher あなた cada の自由 parte が da minha 私 vida. たちの自由 Enche-me, Senhor, agora. Enche minha cabeça, minha mente, meu coração. Enche meu corpo, Senhor. Que あな a たの自由で満 liberdade た que し o てくだ Senhor さい。 Change me. nos deu. 私を変えてください。 Mude-me. 私を変 Que えて isso くだ possa さ me い。 mudar, me mudar. Break the shackles. Quebre Break as, the chains. as cadeias, Senhor. Quebre as correntes. You said he O who Senhor the Son disse sets que free aquele que o is Filho free libertar あ será なたの御子によって解放 verdadeiramente されたこ livre. とは本当に自由です。 And I receive your E freedom. eu right now. recebo a sua liberdade agora. I'm new because Eu of sou you. novo por causa do あなたによ Senhor. って私は新しく Eu 新しく sou されま novo し por た。 causa do Free, Senhor. I'm free. 私 Eu は estou 自由とな livre, りま estou した。 livre. I will serve you for the rest of my life. Eu vou te servir pelo resto da minha vida. The rest of my life. 私の o resto da 一 minha 生をもって vida. あなたに使います。 Thank you for forgiving me. Obrigado por me perdoar. Thank you for forgiving me. Obrigado por me perdoar dos meus 罪か pecados ら許してくださり And 感謝 setting しま me す。 free. e ter me 私を自由にしてくださ libertado. り感謝し I ます。 thank you. Eu te 感謝 agradeço, しま Senhor. す。 In Jesus' イ name. エス様の Em nome 皆 de によってお祈りします。 In Jesus' Em nome de イエス様の皆によってお祈りし Jesus. ます。 Amen. Amém.